Olá, voltamos então com a resposta da interatividade que eu havia deixado no bloco anterior. E a alternativa correta é a alternativa E. Todas estão corretas. Espero que você tenha acertado essa interatividade. Vamos continuar então o nosso assunto. Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre as estruturas dos serviços de saúde no Brasil. A Constituição Federal, desde 1988, consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, quando instituiu o Sistema Único de Saúde. Então, quando esse Sistema Único de Saúde foi criado, ele disse que deveria ser de todos e um dever do Estado, legitimando também a atuação do setor privado de saúde por meio do Sistema Supletivo de Assistência Médica, que é a sigla SSAM. Assim, o sistema de saúde brasileiro é constituído por pelo menos dois sistemas, um governamental e o outro privado. Então, nessa Constituição de 1988, ele instituiu que a saúde deveria ser um direito de todos e um dever do Estado. E aí, com isso, ele complementou dizendo que tanto o Estado pode entrar com recursos, deve entrar com recurso, né? Porque se é um dever do Estado para que todos tenham esse direito, então o governo deve entrar com recursos para isso, e se não for o suficiente para que todos tenham acesso a essa saúde, ele pode ser complementado pelo sistema privado. Ou seja, se naquele hospital público não existem recursos, não existem meios para que a população possa ser atendida, um hospital privado pode fazer parte do SUS para que tenha acesso à saúde, independente da classe social, independente se esse paciente tenha ou não condição para realizar o pagamento. Ele não deve ser cobrado isso do paciente, porque se é um dever do Estado e o Estado não tem recursos para entrar, não tem recursos para que possa financiar esse tratamento, então é necessário que haja a colaboração e uma complementação do setor privado. Nós vemos aqui uma estrutura dos serviços de saúde no Brasil. E eles estão divididos na parte do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e desse outro lado nós temos a parte que é o Sistema Supletivo de Assistência Médica. Então, do lado aqui do SUS, nós podemos verificar que deve ter a rede própria. Essa rede própria ela deve estar tanto no âmbito federal, estadual e municipal. E a rede contratada deve ter hospitais lucrativos, hospitais não lucrativos, que são as santas casas. Do outro lado aqui, nós temos a rede própria, que seria da parte do Sistema Supletivo de Assistência Médica. Nós temos a rede própria e nós temos a rede contratada ou credenciada. E aqui desse lado entra os planos de saúde, as cooperativas médicas e a autogestão. Dentro dessa rede contratada ou credenciada, ainda estão os planos de saúde, cooperativa médica e autogestão. Então, desse lado aqui, nós temos essa intermediação, ou seja, se não é possível atender na rede SUS, deve haver essa complementação para essa rede privada. Muitas vezes, em alguns casos, tem que pagar, tem que fazer o seguro saúde, para que muitas vezes a empresa ela entra com um reembolso para que o indivíduo não fique sem o atendimento.
Do tipo de equipamentos utilizados, as unidades básicas de saúde, centro de saúde ambulatório são utilizados, hospitais, serviços de diagnóstico e terapêutica, consultórios médicos, ambulatórios, hospitais e serviços de diagnóstico e terapêutica. Então, dentro de tudo isso, tanto no âmbito do SUS quanto da parte privada, a função de tudo isso é garantir um acesso igualitário a toda a população. Então, tanto na rede própria quanto na rede credenciada do SUS, se não houver vagas, né, para toda a demanda, muitas vezes é necessário complementar com essa rede privada, onde o acesso será garantido, o Estado estará cumprindo com o seu dever para que todos, de uma certa forma, tenham acesso, seja ele pelo Estado, como nós dissemos, por uma parte municipal, estadual ou federal. E aí tudo isso é feito em Santa Casa, em hospitais que fazem parte do governo. A partir do momento em que não há mais recursos desse lado, é necessário essa complementação para os planos de saúde. Então, muitas vezes, hospitais que cobrem planos de saúde, muitas vezes pelo governo, é obrigatório que ceda algumas vagas, sim, para o SUS, para que todos, de uma certa forma, tenham acesso à saúde, né? Tenha acesso aos exames, tenha acesso a tudo o que ele tem direito, porque na Constituição diz que a saúde ela é um dever do Estado e um direito de todos. Vamos falar agora sobre estrutura e funcionamento do sistema de saúde público. Os princípios que regem o SUS são universalidade no acesso, igualdade no tratamento, equidade na distribuição de recursos. Então, esses três primeiros, esse universalidade, ele diz respeito a que todos devem ter acesso universal, sem distinção, ou seja, de igual. Então, todos os indivíduos devem ter acesso iguais, ou seja, não deve ser feita distinção entre um e outro. E essa equidade na distribuição de recurso deve também ser de uma forma igualitária e não diferente para todos os indivíduos. Os princípios do SUS indicam que todas as pessoas devem ser atendidas no sistema, pois possuem garantias de universalidade no acesso à saúde e têm direito a tratamentos, seja de qualquer complexidade, seja de qual complexidade for. E ainda deve haver equidade, ou seja, igual, na distribuição dos recursos em todos os segmentos locais. Então, esses princípios que regem o SUS, eles devem ser distribuídos para toda a população de uma maneira universal, não apenas para um grupo, uma classe social, nem de classe social baixa, nem de classe social alta, ou seja, igual para todos. E essa igualdade deve ser que eu devo tratar todas as pessoas iguais. Não é porque ela é mais rica ou ela é mais pobre que ela irá ter um tratamento diferente uma da outra. E essa equidade, ou seja, os recursos devem ser divididos de uma maneira igualitária para todos. E não, muitas vezes, as pessoas talvez menos favorecidas, às vezes também devem ser tratadas de uma maneira igual. As pessoas que têm condições também devem ser tratadas de uma maneira igualitária. Então, esses princípios regem o SUS: universalidade, igualdade e equidade, para que todos tenham essa garantia de acesso ao tratamento. Então, todos devem ser tratados de uma maneira igual.
vamos falar agora sobre as estruturas e funcionamentos do sistema de saúde público. Então, no Brasil, as estruturas legislativa e jurisdicional são feitas pelas diversas esferas, tanto no poder municipal, estadual e federal. Então, se nós pensarmos em uma rua a ser asfaltada, pode ser de interesse local da cidade. O serviço deve ser feito pela prefeitura. Se essa rua ligar uma cidade a outra, ou seja, uma rodovia, trata-se de interesse regional, portanto, deve ser cumprido pelo Estado. Se essa rodovia fizer a ligação entre dois estados, dizemos que se trata de interesse federal e deve ser prestada pela União do governo federal. Então, vamos aqui, ó. Se eu pensar nessa rua que ela precisa ser asfaltada, então o interesse é local. E aí o serviço deve ser realizado pela prefeitura. Agora, se eu quiser que essa rua ligue uma cidade a outra, trata-se de interesse regional e, portanto, deve ser feito pelo Estado. E se essa rodovia fizer essa ligação entre os dois estados, nós dizemos que se trata de interesse federal e deve ser prestada pela União, ou seja, pelo governo federal. Assim também é o caso da saúde, ou seja, se existem algumas mudanças, algumas coisas a serem realizadas, se é local, o município toma conta. Agora, se é necessário um transporte de uma cidade até a outra, aí já entra o interesse regional. E aí, se mesmo naquela região não tem o acesso e é necessário ir mais longe, então o Estado deve entrar. Então, nós utilizamos esse exemplo para poder justificar e explicar a cada esfera, se é municipal, se é federal, se é estadual, cada esfera toma conta da parte da saúde a que lhe cabe. Se é a prefeitura local é que vai organizar. Se não é a prefeitura, é o Estado, então será o Estado. No setor público, as coisas funcionam assim, em quase todos os setores. Na saúde também, os hospitais são de interesse regional e atendem a população de uma cidade e seu entorno quando esses pequenos municípios não conseguem manter o serviço de atendimento básico. Quando nós falamos de atendimento básico, nós estamos falando do município, mas quando não consegue, muitas vezes ele é ampliado para uma região ou uma cidade mais próxima. Tudo isso para garantir o acesso à saúde a toda a população. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas leis número 8080/90 e 8142/90, que são as leis orgânicas da saúde. A finalidade de sua criação foi alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibida cobranças de dinheiro sobre qualquer pretexto. Então, essas leis, elas vieram para incrementar, para ela poder regulamentar, na verdade, para que todos tenham acesso à saúde. Então, essas leis são as leis orgânicas do SUS. Vamos agora, então, para a nossa interatividade. Quais são as esferas de poder no Brasil em relação às estruturas legislativa e jurisdicional? Alternativa A, municipal, estadual e federal. Alternativa B, presidencial, previdencial e individual. Alternativa C, apenas municipal. Alternativa D, apenas estadual. Alternativa E, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Voltaremos no próximo bloco com a resposta. Espero que você acerte.